Pessoal, bom dia novamente, né? E eu vou apresentar então um breve resumo de que essa apresentação foi pensada no sentido de mostrar um pouco quais serão as diferentes partes que vão compor o nosso manuscrito, tá? Então, é a produção de peixes de riacho, falando um pouco, revisitando, né, o que foi abordado na primeira edição do livro, do livrinho de 99. Esse capítulo era o capítulo 8, era o último capítulo do livro. E nessa nova versão, a gente tentou fazer um upgrade em algumas análises, em algumas metodologias, enfim. E a ideia um pouco é apresentar isso aqui para vocês. Eu queria começar essa apresentação um pouco só fazendo um agradecimento, né, e relembrando os nossos, quem foram os pioneiros nos estudos de produção de peixe em riacho. Tá? O primeiro trabalho que surge na região neotropical para riachos foi realizado pelo professor Tadeu Spensac, junto com o professor Ângelo Agostinho, que trabalharam em riachos tributários da Bacia do Paraná. Então, esse é o primeiro trabalho que aborda a questão da produtividade de peixes. E, na sequência, um trabalho que foi desenvolvido, produto da minha tese, que foi parcialmente orientada pelo professor Javier Lobon, que também trata da questão da produtividade, dessa vez em riachos de Mata Atlântica, riachos costeiros. Então, um pouco fazendo essa retrospectiva que eu considero importante. Para começar, né, eu acho que é fundamental a gente ter uma definição. E, na verdade, existem muitas definições sobre o que é produção e produtividade, passando, inclusive, por áreas sociais e econômicas. Mas, no nosso caso, né, na área biológica, eu garimpei algumas definições e eu achei que essa é uma definição que contempla bastante bem a questão da produção, enfim, da definição de produção ou produtividade, né? em que se afirma, né, que a produção é uma medida quantitativa da função das populações no ecossistema e comumente é usada para reconhecer o fluxo de matéria e energia e está escondida aqui. Desculpa. E também o ciclo, né, de matéria e as interações tróficas entre as redes tróficas de um ecossistema. Essa proposta, essa definição foi de Doe, Bessa e colaboradores, que trabalharam com com macroinvertebrados de ambientes de riacho. Bom, a gente, quando fala de produção, a gente reconhece dois tipos de produção, né? A produção primária e a produção secundária. Para a produção primária, a metodologia de análise e de cálculos está bastante bem assimilada e bem difundida, o que leva assim, a uma grande quantidade de estudos disponíveis na literatura, né? Principalmente por conta da relativa facilidade na obtenção dos dados necessários para esse cálculo, que se baseia essencialmente nos processos de absorção ou liberação de gases e íons que são provenientes desses processos metabólicos dos vegetais. Para a produção secundária, não existe um método semelhante, né? Um método de obtenção de dados direto como há para a produção primária. E isso, por conta disso, a gente tem uma grande defasagem do conhecimento entre a produção primária e a produção secundária. Muito isso voltado devido à questão da dificuldade na obtenção dos dados e também na metodologia de análise. Bom, eu elenco aqui os principais motivos que geram essa dificuldade nas análises de produção secundária.
e elas se referem basicamente à amostragem e à quantificação dos preditores de produção. No que se refere à amostragem, as características de história de vida das populações envolvidas são os principais problemas, tá? Que passam pela questão da estimativa do tamanho e densidade das populações, a segregação espacial dos diferentes grupos etários, então, muitas vezes, a gente não tem a coexistência de todas as fases de desenvolvimento daquela população no mesmo espaço, a dificuldade na obtenção de dados relativos à taxa de mortalidade, tamanho e idade de primeira maturação. Tamanho é mais fácil de se fazer, mas a idade ainda é um empecilho para esses peixes de riacho, e assim eu tenho muita esperança de que o trabalho do André consiga trazer e agregar, né, e ajudar nesse sentido, nessa questão da obtenção dessas informações. No que se refere aos preditores, né, a gente tem dois tipos de fatores. Os fatores ambientais, que são temperatura, concentração de oxigênio, tipo de substrato, tipo de hábitat e a própria variação geográfica. Então, é um conjunto de preditores muito denso que, na verdade, muitas vezes dificulta a análise e aplicar o uso dessas diferentes métricas, né, numa análise mais ampla. Ainda em relação à quantificação dos preditores, temos as relações biológicas relativas à predação, competição e diversidade, que são muitas vezes indicativos e direcionadores da produção secundária em peixes. Bom, do ponto de vista analítico, né, a produção ela é função, né, ela é consequência da taxa de síntese de biomassa de uma população num determinado espaço e num determinado tempo. Normalmente, essa quantificação ela é baseada em alguns parâmetros, essencialmente o recrutamento, as taxas de crescimento, a idade dos indivíduos envolvidos, né, no processo e as taxas de mortalidade. E normalmente expressa, né, como na forma, né, de gramas por metro quadrado por ano, ou quilogramas por hectare, ou ainda por quilocalorias também por hectare. Bom, existem inúmeros métodos para a quantificação de produtividade e usando os parâmetros, né, elencados anteriormente. Eu aqui colhi na literatura os métodos que são mais usados para a estimativa de produção de peixes. Tá? Eu faço aqui uma relação de 5 métodos e destacando que para qualquer um deles existe uma questão que é a questão do protocolo, né? Todos eles têm como protocolo de amostragem a necessidade de coletas temporais num determinado espaço de tempo e coletas regulares nesse espaço de tempo, onde se obtém dados quantitativos das populações de peixes, ou seja, as densidades das espécies ao longo de um tempo e de um espaço. Bom, então, falando um pouquinho sobre os diferentes métodos, o primeiro método, que é o mais antigo, ele foi concebido, ele é considerado como o primeiro método conceitualmente correto para a estimativa de produção. E ele é o método chamado método somatório das perdas, e ele se baseia no fato de que tudo que nasce numa população, em algum momento, vai morrer ou vai sair dessa população por imigração. Então, esse é o princípio básico. Boysen e Jepsen, que foram quem concebeu esse método, ele trabalhou com produção de peixes de fiordes na Noruega em 1919, ou seja, é realmente o primeiro método conhecido, relatado na literatura.
Eu aqui nessa figura eu tentei fazer uma demonstração de qual é o princípio desse método do somatório das perdas. Então, aqui deixa eu ativar o meu. Não. Eu queria marcar aqui o. Sim, então. Aqui o mouse. Aqui da parte de baixo, a gente tem um conjunto, né, temporal, desde o recrutamento até o crescimento dos indivíduos da população. Esses verdinhos seriam os recrutas, são os primeiros que entram na população, e com o tempo esses peixes vão crescendo, sendo que associado a esse crescimento há uma perda em cada um desses momentos, né, em cada um desses tempos. E, nesse caso, esse quadro de cima ele seria o segundo método proposto, seria o indicativo da produção, ou seja, a produção é o somatório de todas essas perdas dentro de um espaço de tempo, ou seja, cada corte ela tem uma perda num dado momento, e o somatório de todas as perdas é considerado, nesse caso, a produção da população. Um detalhe super importante desse método é que ele prevê o conhecimento prévio, o reconhecimento, né, prévio das cortes e da idade desses peixes. O segundo método é o método do somatório do crescimento. Ele tem como ideia exatamente o contrário do método anterior. Ele é baseado no somatório dos incrementos em peso, né, em biomassa, ao longo da existência de uma corte num determinado espaço também. Então, aqui a figura tentando representar isso, na verdade, o que seria a produção nesse caso? Seria a soma do ganho de peso em cada um dos tempos para cada uma dessas cortes que compõem a população. Então, produtividade é somatório do ganho de biomassa de cada corte ou da classe etária num espaço de tempo. Da mesma forma, essa metodologia ela prevê o reconhecimento das cortes e da idade dos peixes. O próximo método é o método da taxa instantânea de crescimento. Esse método ele foi proposto por Ricker e Allen. Na verdade, isoladamente, ambos conceberam a metodologia pensada da mesma forma. Então, e ela se baseia no princípio de que a produção de uma dada população é o produto entre a biomassa média e a taxa de crescimento desses indivíduos num determinado intervalo de tempo. Da mesma forma que as metodologias anteriores, esse método da taxa instantânea de crescimento ele prevê o conhecimento de idade e crescimento de peixes. Essa previsão, né, da idade e crescimento, ela explica bastante o porquê da defasagem que a gente tem em relação aos estudos de produção em ambientes tropicais e ambientes temperados. O próximo método é o método gráfico de Allen, que foi proposto por Allen em 1951. Ele é uma extensão do método anterior, sendo que ele é calculado de forma gráfica, né? Como é que é esse cálculo? Na verdade, ele se plota em gráfico, né, o número de indivíduos em diferentes momentos amostrais. Então, aqui é um delta tempo por o número de indivíduos, e o peso médio desses indivíduos, na verdade, do conjunto de indivíduos, nesses mesmos momentos amostrais. Essa dispersão de pontos ela gera uma curva, que é chamada de curva de crescimento e sobrevivência, que representa, na verdade, o número de sobreviventes de cada corte ao longo do tempo. E a figura aqui exemplificada por um único evento de corte
essa figura sombreada abaixo da curva, ela representa a produção dessa coorte. Então, o somatório da produção de todas as coortes ao longo do tempo seria a produção, representaria a produção dessa população. Sempre tendo em mente de que os cálculos de produção têm que ser feitos, são espécies específicos. Então, para uma comunidade, é necessário que se façam essas análises para todas as espécies individualmente. Bom, o último... o último método, na verdade, o penúltimo método, né, para cálculo de taxa de crescimento... Peraí, desculpa. Eu acho que eu voltei... Peraí, gente, eu acho que me atrapalhei aqui. Estava aqui, isso. Tinha me atrapalhado, estava voltando para trás. Bom, o último método é o método da distribuição de tamanho, e esse método ele foi proposto por Haynes em 1961, que, trabalhando com macroinvertebrados bentônicos em ambientes de riacho. E o método de Haynes ele foi amplamente revisado e hoje ele está disponível, digamos, no formato proposto por Bank em 1993. Esse método ele tem a vantagem de não exigir o reconhecimento prévio de coortes. Ele é amplamente usado em ambientes em que é quase que impossível se reconhecer as coortes ou os grupos etários da população. Portanto, para o cálculo da produção com esse método, o que se usa é a distribuição de tamanho dos indivíduos, que nem sempre, no caso de peixes tropicais, representa coortes ou classes etárias. Então, como a gente pode ver aqui um exemplo de uma distribuição de tamanho em que há uma grande sobreposição das classes de tamanho e das coortes que, na verdade, não são identificáveis. Deixa eu fazer assim. Esse método, na verdade, então, por não não exigir o conhecimento prévio da idade e das coortes, é o método que a gente considera o mais adequado para os estudos de produção em sistemas de riachos tropicais, pelo fato de não exigir esse conhecimento prévio. Aqueles 2 trabalhos pioneiros mencionados lá no início da apresentação, eles foram ambos desenvolvidos com base nessa metodologia que é da distribuição de tamanho. Bom, o cálculo, né, desse método da frequência de tamanho, ele envolve, então, o conhecimento do tamanho dos indivíduos ao longo do tempo. Conforme eu falei, o protocolo necessário é a coleta temporal regular, em que a gente visita o ambiente várias vezes ao longo de um ciclo, e de maneira a reconhecer como que a população está se comportando ao longo desse tempo. Nesse livro que está aí exposta a capa, que é o livro que foi escrito por Lobon, ele trata de dinâmica de populações, ele apresenta um programa escrito em Basic, em linguagem Basic, em que é possível se fazer o cálculo da produção de peixes de uma forma automatizada. Sendo que essa metodologia, o programa proposto, né, por Lobon, ele se tornou um pouco obsoleto no sentido de que, atualmente, ele não é compatível, essa linguagem não é compatível com vários dos programas e das plataformas que estão disponíveis hoje, né? Então, muitas vezes, a gente precisa adequar o uso do programa para o tipo de plataforma usada. A boa notícia é que já existe um programa do R, o pacote chamado Tropfish, em que ele permite o cálculo da produção com base nesse método da distribuição de tamanho. E nesse nosso capítulo a gente apresenta assim, passo a passo
para a utilização desse pacote para os estudos de produção. Bom, então, a gente conclui, né, o nosso capítulo, o nosso manuscrito, apresentando algumas considerações que são as que mais relevantes sobre os métodos, né? Então, a gente percebe, né, que existem diversos métodos para cálculo de produção secundária, e que a escolha de um ou outro desses métodos ele recai sobre o tipo de dado disponível e, principalmente, sobre o tipo de ambiente em que, na verdade, o tipo de dado que reflete o tipo de ambiente que está sendo estudado. E, no caso dos ambientes tropicais, o método da distribuição de tamanho é o que tem se mostrado mais adequado para esses estudos de produção. Aqui, eu fiz uma compilação muito resumida do que se consegue saber, se ter, né, de padrões mais gerais com o que se possui hoje em mãos sobre a produção de peixe. Essas três figuras aí mostram um pouco a grande dificuldade que a gente tem na classificação de riachos, né? Então, eu tentei, de alguma forma, exemplificar o que são os riachos temperados, mediterrâneos e tropicais. As diferenças aparentes não são muito grandes, mas existem diferenças muito marcadas entre esses ambientes no que se refere à diversidade de espécies e, consequentemente, diversidade funcional das espécies que compõem esses ambientes. E com o pouco que a gente possui de informação para os riachos tropicais, principalmente, a gente consegue detectar um padrão que ainda precisa ser mais estudado e corroborado, é que existe um gradiente de produção desde os riachos temperados até os riachos tropicais, e que esse gradiente ele é inversamente proporcional à diversidade de espécies desses ambientes, ou seja, em ambientes temperados, os valores de produção são muito mais elevados em frente a uma diversidade de espécies bastante reduzida. Os riachos mediterrâneos, que poderiam representar um clima intermediário entre o clima temperado e o tropical, o que se tem são valores de produção intermediários associados a uma diversidade de espécies também intermediária. E, por último, os ambientes tropicais, que são os que têm maior diversidade de espécies e, consequentemente, diversidade funcional e menores valores de produtividade. Então, parece haver um padrão recorrente de relação inversa entre a diversidade e a produção. Conforme eu já disse, repetindo, padrão esse que precisa ainda ser corroborado, e isso só é possível incrementando, né, os estudos em cima dos riachos tropicais. Concluindo aqui, o que se tem é que estão disponíveis inúmeros dados e estudos sobre produção de peixes de riachos da região temperada do hemisfério norte. Existem pouquíssimos estudos em riachos tropicais, destacando, então, o primeiro artigo, o primeiro manuscrito, né, disponível, que foi de Agostinho Pensac, de 95. Esse segundo aí, que foi um produto da minha tese de doutorado, orientada pelo Javier Lobão, em 2000. E esse terceiro trabalho, também em riacho de Mata Atlântica, desenvolvido por um aluno meu na sua tese na dissertação de mestrado. E, bom, e com isso, o que a gente espera é que com esse capítulo, e agora talvez com a facilidade e maior acesso a ferramentas analíticas, né, que são fornecidas aí pelo uso do R, a gente espera atrair mais pesquisadores, mais interessados, né, nesse tipo de estudo, para que a gente possa, então, com isso, reunir um conjunto mais consistente de informação
sobre os processos de produção de peixe de riacho. E era isso, pessoal. Eu agradeço a atenção.